Olá, meus irmãos, a paz. Vamos responder mais uma aqui da caixinha de perguntas, amém? Perguntou assim, na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação que um irmão, uma pessoa fez em um dos posts, né, que a gente fez recentemente da palavra, e uma pessoa, um irmão repostou isso, e uma outra pessoa foi na rede social desse irmão e comentou assim, né? A agulha que Jesus se refere não é essa aí, não, amigo. Né? Então, vocês vão entender agora. Eu quero que vocês leiam uma palavra comigo, que está lá em. Pega a tua Bíblia aí, abre comigo em Mateus capítulo 19. A gente vai ler a partir do versículo 16, já uma passagem bem famosa aí, né? Todos devem conhecer. Mas enfim, diz assim a partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, ou vida eterna, né, em algumas traduções, obedeça aos mandamentos. Aí ele perguntou: Quais? Perguntou ele, né? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Eu não precisava ter lido até aqui, mas eu resolvi ler até o final do capítulo porque vocês entendam o contexto também, certo? Então, o que o irmão, a palavra dizia sobre isso, a palavra era essa, né? A palavra era essa, era Mateus 19, versículo 24, né? E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o irmão escreveu: a agulha que Jesus se refere não é essa aí não, amigo. Por quê? Na imagem a gente colocou a agulha dos dias de hoje, a agulha de metal, que tem um furinho no fundo dela e aí é difícil passar uma linhazinha, é difícil da gente enxergar, é difícil da gente passar aquela linha ali, né? Que dirá passar um camelo, passar algo maior. Então, é óbvio que a agulha que Jesus estava se referindo naquela época, há 2021 anos atrás, 2021 não, porque 2021 foi o nascimento de Jesus, mas mais de 2000 anos atrás, não era essa agulha, certo?
naquela época não existia esse tipo de agulha que a gente colocou na imagem. Só que o sentido continua sendo o mesmo, né? Porque quando Jesus diz é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Se a gente transportar para os dias de hoje, continua valendo a mesma coisa, mesmo que a gente imagine a agulha dos dias de hoje. Então a questão não é a agulha, a questão é a mensagem. E qual que é a mensagem? A mensagem, tá? Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente. Ele não disse que é impossível, mas ele disse que é muito difícil. Por que é muito difícil? A gente já falou, a gente fez até um evento sobre a área financeira do cristão aqui, né? A gente colocou em todas as nossas redes sociais para falar de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, a palavra ela diz, não há como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, algumas traduções, né? Ou seja, para muitas pessoas vai ser muito difícil, porque quando a pessoa ela tem muito dinheiro e poder, ela acaba se afastando de Deus, ela acaba se corrompendo, ela acaba se desviando, mas não são todas as pessoas. Não são todas. Talvez seja a maioria, talvez. Porque se não fosse a maioria, Jesus não teria dito dificilmente um rico entrará. Então quer dizer que é muito difícil. Por quê? Porque o dinheiro, né? O diabo usa o dinheiro para corromper as pessoas. A ganância, né? Não é o dinheiro em si, mas é a ganância pelo dinheiro, pelo poder, pelas riquezas, é o materialismo. A pessoa que se apega naquilo tudo, né? E ela acha que a segurança da vida dela é a conta corrente. Ela acha que a segurança da vida dela é o dinheiro que ela tem no banco, são as riquezas, é a mansão que ela tem, o carro do ano, sendo que não existe isso, né? O nosso tesouro, ele está no céu. Por mais que a gente tenha bens materiais, a gente precise disso para viver a nossa vida, a gente precisa do dinheiro para a gente poder se sustentar, né? A gente precisa ter um trabalho, um ofício, né? Tudo isso são coisas legais, são coisas que Deus ele entende, que Deus ele quer nos abençoar, nos prosperar, certo? Só que tá falando aqui de que a riqueza ela pode sim corromper uma pessoa. Ela pode sim fazer com que a pessoa perca a sua salvação. Por quê? Porque no caso desse jovem, né, Jesus obviamente não queria ver ele na miséria, não queria ver ele sem nem nenhum bem. Só que Jesus conhecia o coração dele, porque somente Deus enxerga o nosso coração. E Jesus, vendo o coração dele, sabia que ele não estaria disposto a renunciar da riqueza para poder seguir Jesus. Então, quer dizer, o dinheiro era mais importante, o dinheiro era o senhor dele. Jesus não poderia ocupar o lugar que o dinheiro já estava ocupando. Ele não queria isso. Ele não queria trocar de senhorio, fazer com que Jesus fosse o seu senhor. Vocês entendem? Porque não há como nós servirmos a dois senhores. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está no mundo, ou você está com Deus. Não tem como você estar com um pé no mundo e um pé com Deus. Não existe isso. Né? Até em Apocalipse diz que o morno está pronto para ser vomitado da boca. Certo? Por quê? Porque é até melhor que a pessoa esteja fria, mas ela tenha ciência que ela está fria. Ela sabe que ela está fora. Do que e a pessoa ou a pessoa quente que sabe que tá ali na presença, se sente salva e que tá ali e entende tudo isso, entende o plano de salvação, do que a pessoa que pensa que tá salva e não tá, né? Porque tá levando uma vida ali que tá no meio termo, né? Que tá ali no meio do campo, não sabe o que tá fazendo, não tem azeite na vasilha. É como aquelas a história das 10 virgens, certo? Então é isso, meus irmãos. Independente de qual agulha, independente se é agulha de metal, agulha de madeira, se é um camelo, se é outro. O que Jesus falou é muito claro. É muito claro, é muito óbvio que ele disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus por conta disso. Por causa do apego ao materialismo
e às riquezas e ao poder. Amém? Essa é a mensagem, não há outra mensagem. A Bíblia, em todas as traduções, ela está falando da mesma coisa, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.